Continuando a nossa visita a Mossoró, nós vamos ter o prazer agora de mostrar o Museu Histórico Lauro da Escócia, prédio mais antigo e mais velho de Mossoró. Ele começou a sua construção em 1877 e foi concluído em 1880. Aqui também foi a cadeia pública da cidade de Mossoró. E aí dentro está toda a história dessa cidade, que tem uma cultura riquíssima e que tem uma história belíssima a ser contada e a ser mostrada para o Brasil e para o mundo. Convido você comigo, então, a entrar no museu. Vamos lá? Aqui na recepção do Museu Histórico de Mossoró, nós temos aqui a figura da estátua de Lampião, que faz parte, fortíssima, figura forte na história de Lampião. E aqui ao lado, o primeiro prefeito eleito de Mossoró no ano de 1926, Rodolfo Fernandes de Oliveira Martins. Mas eu quero convidar aqui o Márcio, para a Secretaria de Cultura, que tem nos acompanhado, para que ele possa nos contar um pouco dessa história. Márcio, o museu, a importância desse museu para Mossoró, pelo que a gente está sentindo, é muito grande. Exato, ele realmente tem uma grande importância mesmo. E mesmo de cara, na recepção, nós temos esses dois personagens que fez toda a Mossoró ser conhecida nacionalmente pela resistência dos moçoroenses, comandado pelo prefeito Rodolfo Fernandes, contra todo o bando de Lampião. E aqui no museu, não somente essa história, mas muitas outras, nós vamos encontrar aqui todo o acervo que o museu apresenta. E aqui a gente pode depois mostrar aqui, ao lado, né? Mossoró diz não a Lampião, o capitão Virgulino. Aqui foi a carta que Lampião, na época, enviou para o prefeito, fazendo as ameaças. E embaixo nós temos aqui a resposta do prefeito Rodolfo Fernandes. Vamos aqui, o que diz aqui a carta, o Márcio. Essa aqui é de Lampião. Exato. Essa carta de Lampião, ela tem vários erros, né, de português, até porque pela questão do grau de escolaridade dele, que era ausente. E mais embaixo nós podemos ver também toda a resposta, que não foi muito longa, que o prefeito deu ao bando em questão da resistência dos 400 contos de réis que ele pedia ao prefeito naquela época, e o prefeito realmente recusou a dar essa quantia, que foi daí que realmente aconteceu a trincheira. Mostrando e contando a história de Lampião em Mossoró. Como eu disse no início da matéria, o povo de Mossoró se uniu e botou Lampião e seus cangaceiros para correr. Aqui vocês podem ver aqui ao lado, vou passar aqui na frente, mas vocês vão ver aqui a igreja de São Vicente. Na torre da igreja ficaram, né, os moçoroenses, as volantes, a polícia, coordenado pelo prefeito Rodolfo Fernandes. Aqui o centro de Mossoró, isso aí vocês estão vendo, a imagem verdadeira da época, né? Década de 20, quando o bando de Lampião invadiu Mossoró. Da torre da igreja, os soldados entrincheirados atiravam nos cangaceiros. Continuando aqui dentro do Museu Histórico de Mossoró, eu gostaria que o Márcio nos falasse sobre esse painel, Índios. O que é essa história? Que parte é essa história? Topinônimos, que é na verdade dos índios Monchoró, Monchoró e Oxoró. Então tudo isso eles denominaram em um nome chamado Mossoró, que também outros nomes parecidos com esse dos índios, que também no caso era por conta do rio, que era o rio Apodi Mossoró, que tinha também nomes parecidos com esses, e que ele fez essa junção e ficou o nome então Mossoró. Nós vamos mostrar aqui no museu também, conta um pouquinho da história aqui de Mossoró, né? Da parte também da informação do jornal, né? Como o jornal impresso era feito, né? E nós temos aqui dentro do museu, nós podemos chamar aqui a máquina impressora, né, do jornal moçoroense, né? A máquina impressora do jornal moçoroense, como vocês estão vendo aí nas imagens. Essa máquina foi importada de onde, Márcio? Essa máquina trouxeram ela de Paris, ela veio até Fortaleza. Chegando aqui em Mossoró, eles realmente montaram ela, e ela, no caso, ela tem uma triagem apenas de 1.500 jornais por hora. Por hora. Exato. Então era realmente uma informação naquela época, era uma coisa um pouco mais limitada, certo? Então ela realmente deixou de ser utilizada. E ela também é do jornal O Moçoroense, que é o terceiro jornal mais antigo do Brasil e o quarto mais antigo da América Latina. Ele teve a sua primeira postagem em 1872. Agora, um detalhe aqui no museu que chama a atenção: o Mossoró tem uma história muito rica, uma cultura muito rica,
Mas tem um detalhe aqui, Márcio, que eu faço questão de mostrar. Aqui nós temos a história, em 25 de novembro, presta atenção, hein? De 1927, aos 29 anos de idade, Celina Guimarães, que é essa senhora que está sentada aqui, que vocês vão ver aqui na imagem, fez um requerimento para obter o registro como eleitora da cidade de Mossoró. Na mesma data, o despacho de um juiz defere o pleito e ela se torna a primeira, olhe bem, a primeira brasileira com direito a votar e ser votada. Quer dizer, a primeira mulher que teve direito de votar e ser votada da América Latina é uma moçorense. Exatamente, isso muito nos orgulha, é um dos pontos mais, no caso, importante, não somente para os moçoroenses, para todas as mulheres que hoje votam, é graças a uma moçoroense. Ela era casada com Eliseu Viana, certo? Que ela era professora e realmente ela teve esse título. E isso nos deixa com muito orgulho de fazer parte da história da América Latina, ser pioneira. E esse ato aconteceu aqui, nesse prédio nós estamos, no segundo piso, certo? Que funcionava como uma espécie de uma prefeitura. E exatamente, não somente ela, como também a liberação dos escravos, ocorreu todos esses fatos importantes aqui no Museu Histórico. Então, aqui onde nós estamos pisando aqui, esse prédio, é o prédio onde a história de Mossoró, aquilo que contribuiu em leis, né, saía tudo daqui. Exato. Então, ele hoje nada mais justo do que o museu ele realmente ficar aqui nesse prédio, que antigamente era uma cadeia pública, em cima era uma prefeitura. Com o passar dos anos, realmente a cadeia saiu na década já de 1980 e passou a ser o museu. Só que no início era museu e biblioteca e ficou apenas o museu. Para provar o que nós estamos falando, você pode ver aqui, né, o documento, a certidão em que deu a Celina Guimarães o direito de votar, que é o documento da época. Você vê que ele está um pouco estragado, claro, são anos, né, anos e anos, mas está aqui o documento que comprova aqui que deu direito a Celina Guimarães, a primeira mulher da América Latina a votar. E esse direito foi, né, registrado aqui nesse prédio. E nesse local que nós estamos no museu, aqui era uma cela onde ficavam alguns presos. Inclusive, foi nessa cela, nesse local, que ficou preso o cangaceiro Jararaca, que foi preso, né, com a invasão de Lampião. Aqui você vê a chave da cadeia da época, Márcio. Nesse local, Jararaca foi preso. Exato. O temido Jararaca, que o nome dele era José Leite de Santana, ele nasceu em 1901 e foi morto em 1927 durante a trincheira. E exatamente aqui que ele realmente foi preso, onde ele estava ferido, o carroceiro passou e ele pediu para comprar um medicamento e daí que eles trouxeram para cá.